Olá, pessoal! É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, contando um pouquinho daquilo que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Hoje vai ser um programa diferente, um programa especial. Todos eles têm sido especiais, todos eles têm abençoado imensamente a minha vida e eu tenho certeza de que também tem abençoado a sua. Mas a gente está vivendo hoje um momento importante na vida, não só de Sete Lagoas, mas de todo o país. A gente está aí às portas de uma nova eleição. Domingo é um dia importante e a gente, enquanto cristão, enquanto servo de Deus, enquanto população, enquanto pessoa, a gente não pode se omitir da nossa responsabilidade. Esse programa de hoje, o nosso intuito não é falar de A ou B ou de C, não é falar de nenhum candidato, é falar de você, é falar de mim, é falar do nosso convidado, é falar da nossa responsabilidade. O Senhor nos convocou para que a gente vá e pregue o Evangelho. E Ele falou que esse pregar o Evangelho, quando for necessário, deveremos usar palavras. Isso quer dizer que a nossa ação, o nosso exemplo, é muito mais importante do que o que a gente fala. Porque é fácil falar, eu sou servo, eu obedeço, mas difícil é viver isso, é ter isso na sua vida. E com relação às eleições não é diferente. Nós, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade ainda maior do que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque nós sabemos que todo poder vem de Deus. Nós vamos votar, nós vamos eleger as pessoas que vão estar nos representando pelos próximos 4 anos, mas a pessoa que sentar naquela cadeira de prefeito, que sentarem naquelas cadeiras de vereadores, elas têm a permissão do Senhor para estar ali. Então a nossa oração tem papel fundamental nisso. Todo poder vem de Deus. E assim como Ele elege os reis, Ele também tira os reis. Tudo depende do querer dEle. E Ele conta com a gente para isso. Nós vamos escolher as pessoas que estão lá, que vão estar nos representando, que vão estar nos governando. Mas mais importante do que qualquer coisa é que a gente ore, que a gente abençoe a vida das pessoas que vão estar lá, das pessoas que vão nos representar, que você dobre o seu joelho antes de exercer a sua cidadania, que você ore e peça ao Senhor que te ilumine, ao Espírito Santo de Deus que te direcione, para que o seu chamado seja cumprido também, de certa forma, através da vida dessas pessoas. Hoje, o testemunho que nós vamos contar é um testemunho que me impactou muito. Eu sempre tive interesse por política, eu nunca participei ativamente, mas eu sempre tive interesse. Antes de ser mãe, eu assistia às reuniões da Câmara, eu participava, eu era bem mais ativa, na verdade. É uma coisa que me incomoda, porque eu quero voltar a ser nesse próximo mandato. E eu fui deixando a correria do meu dia a dia tomar conta da minha obrigação enquanto cristã, enquanto cidadã, e parei de participar. E aí eu comecei a ficar do outro lado, daqueles que só reclamam. Mas o governo não fez isso, mas o prefeito não fez, o vereador não fez, o novo não vai fazer. Sabe, eu comecei a murmurar. E todos vocês sabem o que a palavra de Deus fala com relação à murmuração. Então, eu te convido hoje para conhecer um testemunho que mudou a minha forma de pensar, que eu creio que vai mudar a sua também, e que vai nos fazer sair dessa zona de conforto, que de certa forma é a murmuração, e passar para a parte da ação. Não quer dizer que você vai ter que assistir agora todas as reuniões da Câmara Municipal, acompanhar de perto tudo que o prefeito faz, mas quer dizer que você precisa bater o seu joelho no chão e orar pela sua cidade, orar pelo seu povo, orar pela mudança que você gostaria de ver acontecendo aqui. E é isso que conta o testemunho do nosso convidado de hoje. Hoje a gente está recebendo o irmão Luciano Mansur. Oi, Luciano, é um prazer te receber aqui. A sua história me impactou muito. A gente contou a história do Luciano há um tempinho atrás no portal da Revista Aliança e para mim foi muito importante conseguir que você estivesse aqui com a gente hoje, nas vésperas de uma eleição, para que a gente pudesse contar para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida, como o Senhor te tocou e que isso possa de certa forma impactar a vida das pessoas também. Obrigado por ter aceito meu convite e por estar aqui com a gente hoje. Olá, pessoal. Carol, muito obrigado, irmã, pelo convite. Primeiro quero parabenizá-la, que Jesus continue abençoando a sua vida e lhe dando o máximo de canais possíveis para que você possa continuar levando a palavra de Deus. Seu ministério é maravilhoso e isso também me impactou e me impacta até hoje.
Bom, o que você falou aí foi assim, né? Eu fiquei até emocionado aqui, porque é o que a gente precisa mesmo, sabe, irmã? Orar pelos nossos governantes, mas a oração é orar e agir. Sim. Então, assim, eu tenho que colocar o joelho no chão com a mesma intensidade que eu oro pelos nossos governantes, eu oro para Jesus também deixar lá no poder pessoas que realmente vão fazer algo pelo povo que é tão carente, Sim. tão necessitado. E nós vamos ter a oportunidade no decorrer do programa estar falando como é que Deus me chamou para essa causa, para esse motivo. Eu já tive participando aqui na emissora, quando tudo começou no canal Olho Vivo. Só antes de você entrar no canal Olho Sim. Vivo, porque eu acho as pessoas que já conhecem o portal já acompanham a sua história. Mas quem ainda não conhece, quem é o Luciano? Quem é o Luciano? Como começou a sua experiência com Deus? Como começou? Quando foi a sua conversão? Porque eu acho que tem algumas pessoas que vão te ver aqui no programa e que nem sabem que você é um servo de Deus hoje. Amém. Lembram de você de outros tempos. Sim. Então, quem é o Luciano? Bom, na realidade, as pessoas me conhecem aqui. Eu sou um sete-lagoano, eu estou convertido desde 2010. O meu irmão, a maioria das pessoas que me conhecem sabem, é jogador de futebol e eu sempre tive envolvido nessa área do futebol. Eu representava os interesses dele e ele foi jogar na Europa em 2006. E eu fui para lá e eu era o tipo de pessoa, irmã, que eu não podia passar na porta de uma igreja evangélica. Que eu falava assim, por que tem que gritar tanto, sabe? Então assim, Deus, dentro do meu quarto, eu morava na época na Bélgica. Dentro do meu quarto, eu lendo a palavra, eu tive um encontro com Deus. Deus mudou a minha vida lendo a palavra em 2010 dentro da Bélgica, na Bélgica. A partir daquele dia, eu mudei a minha vida. Eu me converti, me transformei e Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que Ele usa a estratégia que Ele sabe que vai pegar cada um dos seus filhos. Pegar, que eu falo, é chamar para o seu encontro. Sim. Então, eu sou músico, né? Eu sou um levita do Senhor, graças a Deus. E Ele usou a música. Na época, minha atual esposa, que não era minha esposa, que também é um outro testemunho que nós vamos contar em nome de Jesus. Numa futura Já oportunidade. Falei com ela. Ela já era convertida e a gente estava conversando pela internet, ela me passou alguns sons, Thales Roberto, PG, Oficina G3. E a minha conversão iniciou-se com a música. Então, como eu sou músico, Deus usou a música para transformar o meu coração. E a partir daquele momento, no meu quarto, eu mudei a minha vida. E o que mudou? Mudou tudo. As coisas que eram importantes para mim do mundo, eu sempre fui uma pessoa de Deus. Eu sempre fui um cara trabalhador, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Eu adorava reunir os amigos para fazer as farras. No meu carro eu colocava meus violões, meu carrom e colocava o instrumento na mão de cada amigo e íamos para a noite, virávamos à noite, mas assim, na alegria, sempre na responsabilidade. E essas coisas, irmã, eu fico vendo, aí depois de convertido, as pessoas falam que as igrejas fazem uma lavagem cerebral na pessoa. Não existe lavagem cerebral. Quando a conversão é genuína, esse poder emana de Deus, então Deus transforma o nosso coração e é genuíno. Essas coisas todas que eu dava valor antes da minha conversão, foi um milagre. A conversão é um milagre, sim, porque tem coisas que eu imaginava que eu não ia conseguir não fazer. Gente, como é que eu não vou mais beber? Gente, como é que eu não vou mais fazer essas farras? Eu não vou conseguir. E quando a conversão acontece, essas coisas saem do coração naturalmente, você nem lembra. Então eu comecei a priorizar outras coisas, a procura da palavra. Eu lembro que nesse período, irmã, eu fazia igual Daniel, que orava 3 vezes por dia, eu acordava com a palavra, eu dormia com a palavra. Deus, a partir do momento que você deixa Deus entrar, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração e sua vida para Deus e deixá-lo agir, Ele vai te levar pelos lugares. Eu não fazia e hoje também não faço nada sem antes colocar em oração e ver o que Deus tem para mim. Então esse foi o motivo como eu me converti.
Entendi. Essa foi a mudança que o Senhor fez na sua vida, Aleluia. né? E aí, depois disso, isso foi em 2010. Como foi essa caminhada de 2010 até agora? Engraçado, né? Porque Jesus fala que no mundo tereis aflições. Não está escrito na Bíblia que depois que você converter, você vai viver no mar de rosas, vai viver na prosperidade. A gente acha que sim, né? Sim, a gente acha que sim, mas quando a gente procura conhecer a palavra, a gente sabe que não é assim. Muito pelo contrário, é quando o inimigo se levanta, é quando ele tenta contra a sua vida financeira, contra a sua vida conjugal, contra a sua vida... Enfim, quando ele se levanta é quando você resolve trabalhar para Deus. Verdade. E a partir de 2010 eu fiquei na Europa até 2012 ainda trabalhando, assessorando a carreira do meu irmão. Nesse ínterim aí, em 2010, a minha atual esposa, que era minha namorada, a gente foi... porque na realidade, contando um pedacinho do testemunho, esse período da minha vida, que eu não era convertido, nós já nos conhecíamos. E aí, por mais que ela falava que gostava de mim, ela falou com Deus: ó Senhor, eu gosto demais dele, mas não tem jeito não. Só vamos ter alguma possibilidade se ele bater na minha porta convertido. Glória a Deus. E glória a Deus, eu bati na porta dela convertido, nós nos casamos. 2012 nós nos casamos. Não erra, não. Nossa Deus. E voltei aqui para o Brasil, comecei a trabalhar com algumas coisas aqui no Brasil, e minha filha nasceu, uma bênção na minha vida, uma glória, um milagre da vida. Um beijo para Manu, papai te ama, é a razão da minha vida, só que ela sabe a ordem muito bem. Eu faço questão de frisar para ela: quem que é a pessoa que o papai mais ama no mundo? Ela fala Jesus. E depois, Manu. Então ela já sabe, ela estuda numa escola cristã, então Deus me deu esse presente, sabe, irmã? E vindo, eu resolvi estudar para concurso, falando como eu cheguei até aqui em 2015, né? Resolvi estudar para concurso. E vim estudando, até o momento da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. O impeachment agora, da presidenta. Dilma. Até aquele momento eu estava estudando, largando noites, passeios com a família, estudando. Aí o dia que eu vi aquela votação, aquele circo, que foi aquela votação do impeachment, ali Deus falou comigo. E aí você não está frisando um partido ou outro, né? Não tem nada a ver com partido, quer dizer com o que aconteceu mesmo, não tem nada a ver com... Você não está defendendo, você não está nem... No caso aqui, a gente nem está entrando no mérito de que se ela está ou não certa, mas o que a gente quer dizer é que foi realmente uma situação vexatória, digamos assim, constrangedora, né? E aí, Luciano, eu sei que essa é uma parte forte do seu testemunho, então eu vou te pedir que espere um minutinho. A gente vai chamar um comercial rapidinho e logo a gente volta para ouvir o restante. Rapidinho. Olá, pessoal. Nós estamos de volta com o irmão Luciano Mansur, contando pra gente como Deus despertou nele o interesse por fazer algo mais, por fazer a diferença, né? Eu acho que a gente pode dizer assim. Sim, fazer a diferença, porque igual a irmã falou no início, a gente não pode ficar, quer dizer, murmurar, a palavra já nos fala da murmuração. E num ponto tão importante, irmã, que é a política, que são os políticos que vão definir como será a nossa vida aqui na Terra. Quer dizer, a nossa vida e dos nossos filhos em termos do dia a dia, né? Enquanto cidadão, enquanto terrenos, né? Porque nós buscamos o reino, né? Nós temos que ser cristãos, porque se você for efetivamente um cristão, Paulo já dizia, não é fácil ser cristão. Esse corpo nosso, ele faz, o nosso eu, ele faz o que eu não quero fazer e não faz o que eu quero fazer. Então, enfim. Então a gente tem que parar de murmurar e ir
participar. Então, como a gente estava falando, naquele impeachment, eu não estou aqui defendendo o mérito da questão, se está errado, se a Dilma fez ou não fez, se foi ou não foi. Partido, eu vou ter oportunidade de falar, eu acho que a reforma política se faz necessária no Brasil, não sou a favor de nenhum deles. É inacreditável um cidadão, eu, Luciano Mansur, não posso participar de um pleito, tentar fazer alguma coisa pela política se eu não tiver um partido. Olha para você ver. Mas enfim, no caso do impeachment, aquela votação, irmã, sabe? Aquele circo, aquele palanque, deputado levando o filho para falar e não poder, uma deputada falar que em nome do meu marido que está mudando a minha cidade, eu voto sim. Isso foi no domingo, na segunda-feira o marido dela foi preso por improbidade lá no município dela, que eu também não vou citar, que eu não estou aqui para citar nomes, sabe? Aí eu vi aquilo e eu falei, Senhor, o que a gente pode fazer, Senhor? Aí me veio, eu passei, irmã, uma noite, depois desse domingo, eu passei a noite toda em claro, formatando, e Deus me deu assim, plantou isso no meu coração durante aquela madrugada. E aí foi criado o canal Olho Vivo. Por que o canal Olho Vivo? Eu virei e falei assim, eu pensei, será que Sete Lagoas faz parte desse circo? Então eu resolvi criar um canal para ser o olho da população, igual você falou, não tem como as pessoas, todos Sete Lagoas, ir lá na Câmara porque não comporta. É um absurdo uma Câmara Municipal da cidade caber 100 pessoas. Lá é a casa do povo. Por isso que eu criei o canal Olho Vivo, para levar tudo o que acontece, tudo que eles definem lá, para você ver, para você saber o que você é a favor, o que você é contra. As coisas, irmã, só vão verdadeiramente mudar na hora que o cidadão exercer realmente sua cidadania, votando, consciente, orando para Deus, dar visão espiritual para quem você vai colocar lá, porque nesse período são todos lindos, maravilhosos, é igual DVD de melhor momento de jogador. Você não vê um DVD de melhor momento de jogador ruim, que é só o melhor momento. Vai ver o jogador jogando a partida inteira. Que bênção. Então, assim, político nesse período, todos são lindos, maravilhosos. Os jornais legislativos, impressos e revistas, eu falei com o vereador outro dia, eu falei, gente, eu lendo esse jornal aqui tem 17 apóstolos. Só maravilhas que são feitas, mas não mostram o jogo político, sabe, irmã? É verdade. É isso que eu quis mostrar lá, porque o vereador que está pleiteando o cargo do legislativo, a função do legislativo é fiscalizar os gastos do executivo e propor leis para beneficiar a vida da população. E nos bairros, ouvir as demandas do povo e propor leis. Só que no modelo de política praticado no Brasil, o executivo, para conseguir aprovar as suas leis e as suas coisas, é um jogo político, que a gente viu isso, a gente vê isso em Brasília, a gente vê isso aqui. O vereador é eleito e lá na Câmara ele faz um acordo com o executivo. Ou na Câmara dos Deputados a base faz uma... Gente, a gente viu isso aí a nível federal, antes do impeachment, naquele negócio de preciso de tantos votos na Câmara, tantos votos no Senado, a quantidade de cargos e dinheiro oferecido aos partidos para votar contra ou a favor. Incrível, né? E o Brasil, a economia retraída, 11 milhões de brasileiros sem emprego. Saúde, não precisa nem falar, educação. Saúde, educação, segurança. E aí é um dominó, é efeito dominó. O governo não tem, aí o governo do estado fala que é o governo federal que não repassa, o prefeito fala que os prefeitos, que isso aí não é uma particularidade de Sete Lagoas. O executivo fala que é o estado que não passa, mas enfim, esse jogo político é o que está aí. E o intuito do canal Olho Vivo é nós levarmos à população o que acontece e, em nome de Jesus, orando para que a população exerça a sua cidadania, votando e cobrando. Uma coisa que me impactou muito, Luciano, quando eu ouvi esse seu testemunho, quando a gente conversou sobre isso pela primeira vez, foi o fato de... Porque quem ouve você falando assim, quem está em casa aí ouvindo, fala, nossa, esse cara é gente boa, vou votar nele.
E isso foi uma coisa que me impactou. Você não é candidato, não é essa a pretensão, não é essa a ideia, não é? Você não é candidato, a sua ideia é exercer o chamado que o Senhor te fez, ajudando de certa forma, porque isso é um auxílio para não só para uma ou duas pessoas, mas eu creio verdadeiramente que para uma cidade, inclusive um modelo a ser copiado, entendeu? Por outras cidades, por outras... não sei, vamos ver o que Deus tem para isso, né? Mas você não é candidato. Após aquela votação do impeachment, irmã, primeiramente eu falei assim, Deus, eu vou entrar para a política. Eu vou entrar para a política. E aí eu pensei mesmo em entrar para a política. Pensei, como eu te falei, não tem como você entrar para a política sem ser filiado. Filiei-me a um partido. Primeiro passo. Se você tem uma aspiração, nem que seja futuro, ó Senhor, eu vou colocar nas suas mãos. Mas Deus fala, orai e vigiai. Eu tenho que orar. Oração é orar e agir. Ação. Então, se Deus quer que eu, se for da vontade de Deus, no futuro, alguma coisa, se Ele tem isso para minha vida, a minha parte humana tem que ser feita. Eu tenho que estar filiado, porque senão eu não posso, a menos que mude todo o processo político brasileiro, né? Eu tive essa intenção no início. Aí o canal Olho Vivo veio. Só que no decorrer do canal Olho Vivo, irmã, eu fui vendo que eu não preciso de uma cadeira no Legislativo. Foi um período conturbado na sua vida, na verdade, demais, né? Aconteceram muitas coisas. Muitas coisas ao mesmo tempo. E assim, minha esposa não entendeu nada, porque eu estava perdendo noites, perdendo lazer para estudar. E simplesmente... 10 dias antes da prova do INSS, que era o concurso que eu ia fazer, eu parei de estudar e não fiz a prova. Eu fui para o canal Olho Vivo, fui para a Câmara, fui mostrar, fui procurar. E assim, as pessoas me perguntam, vários amigos, qual que é o seu número? Seu número? Eu falei, não, senhor, não sou candidato, não. Eu não sou candidato, não. Agradeço a todas as pessoas que iriam confiar em mim o seu voto. Eu aproveito e peço para você orar. Converse com Deus, se você, não importa a sua religião. Nós somos todos filhos de Deus. Deus quer da gente uma relação direta, transparente com Ele. Se você tiver essa relação com Deus, amém. Ele vai tocar o seu coração no momento certo para se cumprir a vontade dele. Mas você que me perguntou se eu ia ser candidato, qual que é o meu número, analise bem, exerça a cidadania, vote direitinho, mas... Voltando aqui ao assunto, né, irmã? Eu decidi não ser. Deus falou comigo que você não precisa de uma cadeira no Legislativo para você propor essas mudanças. E aí, muitas pessoas falaram assim, ele está criando esse canal só por causa da eleição, só para ganhar voto. Quero ver depois. Um aviso a essas pessoas, eu tenho temor e tremor a Deus. Ele plantou isso no meu coração e isso continuará. Esse período agora, irmã, deve ter, nesse período eleitoral, 30 dias, 40 dias, o Olho Vivo se manteve em stand-by. Por quê? O Olho Vivo não tem partido. Por mais que eu tenha já escolhido meu candidato, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, o Olho Vivo não tem partido. Então, nós estamos passando por um período eleitoral muito conturbado, muito sujo, sabe? Verdade. Misericórdia. Verdade. O que a gente vê todo dia. Pessoas não respeitam as famílias das pessoas envolvidas nos seus comentários, nas suas listas. Então eu parei. O Olho Vivo por exemplo, eu não vou fazer nenhum tipo de vídeo para tentar manipular o que você, irmão eleitor, vai ter que fazer. Porque essa é uma questão que você vai ter que olhar. Se você vai vender o seu voto, depois você não pode reclamar daquilo que o Estado vai te oferecer. Entendeu? Aí eu parei. Eu recebi várias mensagens inbox no canal Olho Vivo no Facebook, perguntando se eu fui amordaçado. Então, já respondendo, e foi um amigo querido que me perguntou isso, eu não fui amordaçado. Foi uma questão de escolha mesmo, porque eu não vou, em um mês, fazer nada que vai interferir na sua escolha de voto. Nós podemos sim, juntos, e aí eu conto com você, cidadão sete-lagoano, a cobrar. Votem em quem você quiser votar, mas juntos nós vamos cobrar de quem foi eleito tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Amém. E isso é uma coisa que eu acho, esse fato de você ter essa visão e de estar levando o seu chamado assim de uma forma tão
tá levando a sério, né? Porque chamado todo mundo tem. Daí Sim. a seguir na minha opinião, é um fator ainda mais fortalecedor do olho vivo, porque não é interesse, é obediência. O seu interesse não é favorecer A ou B, é nos favorecer enquanto cidade, enquanto município e obedecer, que é o mais importante, obedecer, entendeu? E aí, Luciano, eu acho que as coisas vão acontecendo. Agora a gente vai fazer mais um intervalo comercial bem rapidinho e a gente volta para contar os planos para o futuro, tá bom? Amém. É rapidinho, gente. Olá pessoal, nós estamos de volta aqui com o irmão Luciano Mansur do canal Olho Vivo, falando pra gente sobre os planos de Deus para a vida dele com relação à política, com relação à cidadania e com relação a muitas outras coisas que o Senhor tem colocado no coração dele. Luciano, o que o canal Olho Vivo já fez até hoje? Bom, nós começamos a acompanhar o processo aqui, o que acontece na Câmara dos Vereadores, e aí a gente foi no momento exatamente que estava acontecendo a discussão sobre o reajuste da tarifa do SAI. Então nós fizemos vídeos mostrando, o interessante, irmã, é que é o seguinte, os políticos brasileiros, eles estão acostumados a fazer os seus jogos políticos, mas não estão acostumados até alguém mostrando para o povo o que eles fazem. Por mais que tenha TV Câmara, TV Senado, TV isso, TV aquilo, mas ali é uma coisa, sabe, que as pessoas, nós temos que assistir mais a TV Câmara, mas com os olhos diferentes, com os olhos de cobrança. Mas enfim, essa visão diferente o canal Olho Vivo vai dar. Estivemos diretamente ligados à questão do reajuste do SAI. Era uma questão que a maior parte dos vereadores estavam a favor do executivo no aumento da tarifa do SAI. Então nós fizemos vídeos, convidamos as pessoas para irem à Câmara Municipal, porque, gente, eu falo por mim, a minha conta era 70, foi para 250. Não foi só a tarifa que aumentou, mudou a maneira também de cobrar. Um cálculo lá que, vou falar com você, misericórdia, acho que só eles que entendem. Mas aí a gente começou a fazer. E aí teve a primeira votação, as pessoas foram. Resultado, depois da pressão popular, cartazes na Câmara Municipal, sabe? Os vereadores perceberam que eles têm que estar a favor do povo. O problema do SAI não é só aumentar. Vamos olhar para dentro da autarquia, no caso do SAI específico, vamos olhar para dentro da autarquia onde precisa ajustar, onde precisa enxugar. Depois de feito todos esses ajustes, é inevitável o aumento? Ok, não somos alienados, as coisas precisam ser reajustadas. Mas não adianta só passar se você reajustar a tarifa do SAI e administrativamente falando, ele continuar a mesma coisa. Precisa de uma gestão administrativa verdadeiramente. Então por isso nós somos contra o reajuste da maneira que foi feito. Também levantamos a questão do fechamento do Parque da Cascata. E uma coisa engraçada, irmã, é que virtualmente, nessa questão do Parque Municipal, assim, não é uma particularidade do atual prefeito, nenhum chefe do executivo até hoje teve um plano de governo para nosso maior patrimônio ambiental, que é a Serra de Santa Helena. Só você olhar, só você ir lá e ver como é hoje. O Parque da Cascata fechado, não tem estrutura nenhuma de proteção ambiental, lá é uma APA, não tem estrutura de proteção ambiental. Você dando ênfase e cuidando da Serra de Santa Helena, você vai estar fomentando o turismo, o comércio. Imagina, domingo no parque, sei que a irmã tem 2 filhas, domingo no parque, irmã, se naquele parque maravilhoso, bem cuidado, cobrando uma entrada, bem estruturado, tem um teatro infantil, para você passar o domingo com as suas filhas, com suas filhas, um teatro, enfim. Não existe uma política pública, nunca existiu,
para a Serra de Santa Helena. E existem muitas pessoas engajadas, que defendem a Serra realmente com unhas e dentes, né? Aqui na cidade, pessoas que gostariam mesmo de ver aquilo ali funcionando, de ver as coisas acontecendo, mas que infelizmente não depende da opinião delas, né? Não depende da vontade, do querer delas apenas. Não depende do querer delas, porque sozinho nós não somos nada. O canal Olho Vivo não é nada. Não adianta nada você ficar mostrando tudo o que acontece se na hora de uma votação importante para o povo, se o povo não estiver presente. Irmãos, eu faço assim, um desafio. Eu duvido se um vereador colocar em pauta um projeto polêmico, mas que beneficia a população, se tiver 5.000 pessoas na porta da Câmara Municipal no dia da votação, eu duvido que esse projeto não seja aprovado. Eu acho que nem precisa das 5.000, eu acho que tudo bem, nem menos. precisa das 5.000, mas quando você fala 5.000, se nós tivermos 5.000 pessoas, significa que o projeto beneficia grande parte da população. Se tiver lá 50 pessoas, então deve ser porque nós... Gente, não é tão legal. Caber 70 pessoas sentadas lá, 80 pessoas sentadas lá, é uma vergonha. Isso precisa mudar. A casa do povo, lá é a casa do povo. Mas aí a gente teve essa questão da questão ambiental, então foram duas bandeiras que nós levantamos. Essa última, irmã, o apoio virtual foi muito grande, mas no dia da passeata, em prol da abertura do Parque da Cascata, poucas pessoas estiveram presentes. Isso aí fortificou minha fé, fortificou no meu coração a vontade de continuar lutando. Não vou... Porque eu estou nesse projeto, porque Deus plantou esse projeto no meu coração. Se fosse só humanamente, não tinha por que eu fazer. Porque ser cidadão, eu estava falando aqui com a irmã nos bastidores. Eu sou pai de família, eu tenho filho, eu não tive aspiração política agora. Então você ser cidadão, estar presente cobrando, eu preciso comprar o leite, o pão, pôr o dinheiro na minha casa. E isso financeiramente não tem retorno, mas a irmã foi muito sábia e me falou, e o que a gente sabe, nós cristãos, que quando a gente segue o chamado de Deus, Deus conduz a nossa vida. Ele nos dá a prosperidade, o que a gente precisa. Ele nós que somos maus, a carne, damos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, que é Deus. Então essas aí foram as primeiras questões do Olho Vivo. E na hora que eu fui para dentro da Câmara Municipal, eu constatei que Sete Lagoas está envolvida. Irmão, eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu não tenho nada contra nenhum membro que exerce nenhum cargo, nem do Executivo, nem do Legislativo. O que nós não concordamos e achamos absurdo é o modelo de política praticado no Brasil. É inaceitável, inadmissível um vereador eleito pelo povo, a partir do momento que ele senta-se na cadeira lá dele, ele fazer qualquer tipo de acordo ou conchavo político que não seja com o eleitor. Quem colocou lá ele foi o executivo ou foi o eleitor? Então, é inadmissível e nós temos que mudar. E essa mudança só depende de nós. E quais são as ações práticas que a gente pode fazer a partir do dia 1º de janeiro, nós, enquanto cidadãos? O que a gente pode fazer? Bom, todos que estão nessa corrida pelo legislativo ou executivo, todos eles, todo candidato a vereador, todo candidato a prefeito, eles têm um plano de governo. Para começar. Então, a partir de segunda-feira, né, domingo dia 2, segunda-feira dia 3, na própria segunda-feira à noite, com essa evolução da eleição, urna eletrônica, a gente já sabe rapidamente quem serão os eleitos, a gente já vai saber, nós vamos pegar todo o plano de governo de todos os que foram eleitos, só para começar. Porque tudo que eles prometeram, eles vão ter que cumprir, é o mínimo. Sim. Porque a gente tem uma cultura de que no período eleitoral, tudo pode ser falado, cumprido, proposto, porque ninguém depois cobra nada. Então fala, se promete, diz, e depois de eleito, não faz. Eu fiquei conhecendo agora, há pouco tempo, um trabalho que me impactou. Ele era deputado distrital, depois foi deputado federal e depois senador. Um mandato atrás do outro. É o senador Regufe, que é o nome dele. Simplesmente
Por que ele teve essa ascensão? Ele tem 44 anos. Porque além de cortar todos os benefícios, ele hoje no Senado, de 52 assessores, ele passou para 12. Uau! Ele cortou todas as regalias que um senador tem, que ele falou que não precisa. A economia dele gera quase 1 bilhão nos mandatos de 8 anos que um senador tem. E se todos os senadores fizessem o que ele fez, a economia seria bilhões. E eles estão eleitos, a maior parte da população batalhando diariamente para ganhar o pão de cada dia. E os caras que nós elegemos têm essas regalias. Eu queria fazer uma pergunta aos candidatos, a vereador, a prefeito. Se o vereador ganhasse 3 mil reais e não tivesse benefício, será que ia ser tão concorrido ter esses quase 400 candidatos? Essa verba indenizatória, eu não sou nenhum demagogo. Eu não acho que o vereador tem que pagar do bolso dele material de escritório, gasolina, carro, mas não é justo com a população eles ter quase 9 mil reais, fazer disso dinheiro de café, além do salário de 11 mil, de uma verba de gabinete que beira 17 mil, e tem uma verba indenizatória de 8.500. Isso não é justo. A Câmara Municipal são 17 vereadores. É a farra do carro, é a farra da gasolina. Tudo bem, pode usar, tem vereadores que usam para o devido fim, mas é com dinheiro público? Então a Câmara Municipal licita 17 veículos, a Câmara Municipal vai pagar e contratar. A Câmara Municipal licita o combustível para os 17 carros que é da Câmara e não ficar por conta de cada vereador. Então são coisas, irmã, que eles têm que deixar um legado nesses 4 anos agora que se passaram, né, que vão findar agora em dezembro, dia 31 de dezembro, algumas ferramentas de controle muito importantes foram instaladas na Câmara Municipal. Isso aí a gente tem que bater palma quando tem que bater palma e tem que cobrar na hora que tem que cobrar. O Portal da Transparência, o projeto Auditor Cidadão, é uma vitória sem precedentes para as 7 Lagoas. O que é isso? É um conselho formado por alunos de contabilidade da FEM, alguns outros contadores. É um conselho onde vai ter essas pessoas para auditar e fiscalizar os gastos da Câmara Municipal. Isso virou lei, está na lei orgânica, é um projeto que virou lei. Então, independentemente de quem seja o presidente da Câmara, ou independentemente de quem sejam os vereadores lá, isso já é uma vitória. Eu queria ver qual o candidato a prefeito que vai levar o auditor cidadão para as contas da prefeitura, para fiscalizar, porque a gente sabe, se vocês que estão nessa corrida pelo cargo de chefe do executivo, vocês sabem que não é fácil. Nós falamos aqui que ser cristão não é fácil. Você viver para Deus não é fácil. E você que está procurando ser chefe do executivo, você sabe que não é fácil. A coisa está feia. Todos os setores estão precisando. Ou você está entrando lá com o intuito de realmente fazer alguma coisa, ou com o intuito de usar o jogo político a seu favor. Então, nós te pedimos, no seu primeiro ano de mandato, instale ferramentas de controle, porque você não vai ser prefeito, chefe do executivo o resto da vida. Se você fizer isso, a cidade só vai ganhar. O próximo que vier daqui 4 anos ou 8, se você for reeleito, não sei, daqui 8, vai ter uma ferramenta de controle para fiscalizá-lo. A cidade precisa ter benefício com a sua passagem pela prefeitura, com a sua passagem pela Câmara Municipal. Verdade, e é uma coisa a se pensar, porque você falou aí de atitudes que a gente pode ter a partir do dia 1º, a partir de segunda-feira, né? Uhum. Mas e o que a gente pode ter de hoje até domingo? Porque de hoje até domingo, a partir de segunda, o poder vai estar na mão deles, mas de hoje até domingo, o poder está na nossa mão. A gente ainda tem o poder de escolher quem vai estar lá, a gente ainda tem como controlar a situação, como orar por essas pessoas, como buscar saber um pouco mais da vida de cada um deles. O que a gente pode efetivamente fazer de hoje até a hora que a gente chegar ali na urna? Eu acho que esse período
é o único período que os governantes olham para o povo com devido respeito e importância que nós temos. Verdade. É o único período. É o período que eles precisam do nosso voto. É o período que eles precisam da gente. E respondendo a sua pergunta, Ô, irmão, eu estou olhando para quem eu estou falando, né? Você está aqui fica do meu à vontade. lado. Respondendo a sua pergunta, nós temos que orar, né? Orar e procurar saber, sabe, irmã? Faltam 2 dias para as eleições, é domingo agora, né? Hoje é sexta-feira, faltam 2 dias para as eleições. Então a gente tem que orar e escolher bem. Eu acho que a maioria das pessoas já escolheram o seu candidato. Não sei qual foi o que você adotou, o que você adotou para a sua escolha, o critério que você adotou pela sua escolha. Então, assim, orar, irmã. Eu só acho que é orar, as pessoas já escolheram. Nada do que nós falarmos ou mostrarmos de candidato X, candidato Y, vai mudar, só vai piorar o jogo que já está tão sujo. Verdade. Sabe? Não adianta. Então, assim, eu já escolhi meu candidato, os meus candidatos. Votar em branco ou nulo, eu creio que não vai mudar a situação do Brasil. Eu creio que não vai mudar a situação do Brasil. O que eu, Luciano, vou fazer, além de exercer a minha cidadania, é orar. Orar para Deus iluminar o coração de quem vai votar e, principalmente, iluminar o coração daqueles que forem eleitos, sabe? Porque, gente, imagine se um eleito a um cargo desse, se ele... Imagine 17 pessoas numa Câmara Municipal com o intuito de ajudar o povo. Nossa. Imagina como seria. Então nós podemos fazer isso. Se eles não fazem por opção, eles podem fazer por pressão. Sim. Nós temos esse poder. A ferramenta é nossa. Nós temos que parar de achar que nós somos importantes só no período eleitoral. Nós temos a nossa importância no período eleitoral, mas a nossa importância é no decorrer dos 4 anos. Indo para as ruas, indo para a Câmara Municipal, participando efetivamente das decisões que vão interferir no nosso dia a dia, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa rua. E eu acho que é isso. Até domingo é o que dá para fazer isso, é orar. Sim. E às vezes buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre o seu candidato. Você conhece a pessoa que você escolheu? Você sabe a história dela? Eu acho que, eu não sei se isso acontece só comigo, mas nós mulheres temos uma visão um pouquinho diferente nesse sentido, porque eu penso assim, os candidatos que eu escolhi, eu pensei o seguinte: como ele é na casa dele? Como é que é a família dele? Como é a estrutura familiar que está envolvida ali? E o trabalho? E, sabe, porque a sua família é o seu primeiro ministério, foi o que Deus confiou a você. Se você não conseguir cuidar da sua família, você não vai conseguir cuidar de uma cidade, entendeu? E aí agora, eu queria falar bem rapidinho, Luciano, você entende disso muito mais que eu, mas eu acho que você vai concordar com a minha opinião. Eu ouvi há uns 15 dias atrás um pregador de fora vindo aqui na cidade e ministrando numa igreja daqui, até lá na Deus é Fiel, na sede. E ele falou o seguinte: hoje em dia tem muito irmão envolvido na política. Muito pastor, muito presbítero, muito diácono. E de certa forma isso não é errado. Não é errado, porque, como a gente falou aqui no início, é o Senhor que coloca as pessoas lá, né? Por mais que a gente tenha essa participação importantíssima. Mas o que esse pregador salientou foi o seguinte: você quer pleitear um cargo público? Ótimo. Mas como é que está a sua casa? Como é que está o altar da sua igreja? Como é que está a sua igreja? Você está cuidando? Você está fazendo a sua parte? Você está cumprindo o seu chamado? Porque a partir do momento que você não cuida da sua casa, que a sua casa está toda desestruturada, que a sua igreja está toda desestruturada, que o seu altar está todo desestruturado, você realmente espera fazer um bom trabalho à frente de uma cidade? Participando de uma Câmara Municipal? Porque se você não está conseguindo fazer o que Deus te chamou para fazer, você vai fazer o que o homem está te chamando? Entendeu? Isso é uma questão muito séria, porque é fácil consertar a cidade, né? A casa da gente é que é difícil.
É fácil convencer as pessoas que eu não conheço, porque elas não conhecem minha vida. Mas e as que me conhecem? E as que sabem que eu sou ótima na rua e que chegam em casa e faltam matar minhas meninas? Sabe? É fácil, não é? É muito legal ser um cidadão super consciente no Facebook, no Instagram e nas redes sociais. Mas e lá na reunião da Câmara? Quantos tinham lá com você quando você foi? Sabe? Então, gente, antes de... Por que eu tô falando isso? Porque eu conheço a atitude do Luciano, eu conheço de perto o que ele tem feito. Isso impactou realmente a minha vida. Então, eu sei que ele tá aqui para falar com propriedade, porque ele tá fazendo. Mas e a gente? A gente tá fazendo? Entendeu? Então pensa nisso. Luciano, eu queria te pedir que agora, esse tempo final que a gente tem aqui, que você fizesse uma oração pelas pessoas que estão em casa, que você orasse por aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. Queria falar com você que está em casa, que você vai poder assistir esse programa no canal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br, e que a gente vai estar junto. Outras coisas o Senhor tem planejado para a gente. Eu queria te pedir que nesse momento você orasse por essas pessoas que estão em casa, que vão ter acesso a esse testemunho. Eu agradeço, Carol, que Jesus continue abençoando sua vida. Amém. Aos irmãos e telespectadores, nós contamos com vocês a partir do dia 1º de janeiro. Nós vamos fazer a diferença, nós precisamos fazer a diferença. E eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer, nós vamos ser capazes de fazer isso. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Tu és onipresente, onisciente, Tu sondas todos os nossos corações, Senhor. Eu quero agradecer pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Eu quero colocar, Senhor, em Suas mãos hoje, especialmente, o nosso momento político que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor possa entrar no coração de cada um dos irmãos que estão assistindo agora este programa, que vão exercer a sua cidadania, que antes de serem cidadãos, Senhor, que eles possam buscar a Tua face, Pai. Porque uma vez quando buscamos a Tua face, Pai, a nossa visão muda. Que isso possa acontecer com os nossos governantes, aqueles que estão agora no cargo eletivo, Senhor. Sim, que o Senhor possa verdadeiramente tocar os corações dos nossos políticos, dos candidatos, Pai, e da família deles também, Senhor, para que eles possam, se eleitos, Pai, usar de misericórdia, usar de amor, usar de caridade, que eles possam se espelhar no Senhor, Pai, para levar não só a Tua palavra, mas levar um trabalho digno para as pessoas que precisam. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as famílias de todos os telespectadores que estão assistindo esse programa agora, abençoe a família de todos os homens que exercem algum cargo político no Brasil e, em nome de Jesus, ajude-nos nessa escolha. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Luciano, mais uma vez por ter aceito meu convite. Eu creio que é um novo tempo e grandes coisas estão por vir. E eu te agradeço também por ter estado com a gente mais uma vez. Eu te convido a estar com a gente amanhã de novo para assistir mais um testemunho que eu creio que está sendo preparado, é um momento que está sendo preparado para tocar a sua vida. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm nos apoiado, a Carla da Criativa que tem me vestido, e agradecer a todos vocês que de alguma forma têm participado da produção, da colaboração, da audiência desse programa. A gente vai estar aqui de segunda a sexta-feira, às 22 horas, e eu espero você, tá bom? Até o próximo programa e que o Senhor te abençoe na sua escolha. Amém.